Olá, a partir de agora você vai acompanhar aqui a entrevista com mais um candidato a vice-prefeito de Teresópolis, nessa série de entrevistas das eleições do dia 15 de novembro, para você conhecer as propostas dos candidatos que estão se propondo a ocupar a gestão pelos próximos 4 anos de Teresópolis, e você vai conhecer, está conhecendo, né, primeiro os candidatos a vice-prefeito aqui na Diário TV. A gente já trouxe para você, desde a segunda-feira da semana passada, alguns candidatos. Começamos com a candidata do PSOL, a Adriana Paganotti, depois Adri Bourlanger, candidato a vice na chapa do Vinícius Clausen pelo PSC. Tivemos também o Valdeci Sampaio, não é isso? Do candidato que substituiu o candidato do PDT, o Valdeci do Nascimento, Valdeci do Nascimento do PDT, candidato a vice do Geraldo Menezes. Também em seguida tivemos o José Mário, vice do Alex Castelar. A Leide Aparecida, candidata a vice do Luiz Ribeiro, não pôde comparecer devido a um compromisso. Tivemos a Norma Lima, vice do Leandro Neves, também aqui. E hoje temos o Sérgio Luiz Monteiro Sampaio, candidato a vice do candidato Pedro Gil, do Partido Patriota. Você vai acompanhar aqui essa entrevista daqui a pouquinho. Antes, a gente só destaca para você que essa série de entrevistas vai continuar durante essa semana e vamos começar amanhã, né, no próximo entrevista, com os candidatos a prefeito. A gente vai começar a mesma rodada na mesma ordem dos candidatos a vice-prefeito. A gente vai manter essa ordem. Vamos entrevistar o Rodrigo Koblitz, do PSOL, nesse dia 4. A gente lembra a você que todas essas entrevistas foram todas combinadas, um regulamento preparado e levado à Justiça Eleitoral para que referendasse essas entrevistas. Então, existe toda uma regra. A gente faz entrevistas com os vice-prefeitos em 2 blocos. Com os prefeitos serão 3 blocos. Aqui, hoje, serão 2 blocos de 15 minutos, onde o candidato Sérgio Sampaio, vice do Pedro Gil, vai poder explorar 2 temas escolhidos por ele, e depois vai ter mais 3 minutos para discorrer sobre o assunto que ele achar melhor. Entre as regras que a gente estipulou também, tem as regras sanitárias de cuidado, porque esse período de pandemia também existe esse cuidado aqui no estúdio. A gente mantém um afastamento mínimo aqui de 2 metros entre o apresentador e o candidato. A gente também tem aqui uma regra muito importante, que é de fazer a sanitização, a limpeza, a higienização do espaço com a empresa Mary Help. Você está vendo aí o funcionário representante da equipe da Mary Help, que esteve aqui, já voltou algumas vezes, né? A gente refaz esse trabalho de higienização e sanitização do espaço, tudo para garantir a maior segurança à saúde de todos os envolvidos. Dentro do estúdio também, a gente agradece, claro, a Mary Help por essa parceria, né, muito importante para a gente poder levar até você as propostas dos candidatos. Lembrando que essas entrevistas são para propostas, não são para ataques pessoais a candidatos, ataques de nenhuma forma, são apenas propositivas. Então, as perguntas aqui também são no sentido de apoiar o candidato a deixar todas as suas propostas para que você, aí de casa, decida em quem quer votar, quem acha melhor. Então, a gente encerra hoje a parte dos candidatos a vice-prefeito, e na próxima entrevista já começamos com os candidatos a prefeito. Então, vamos começar aqui, lembrando que a gente tem esse tempo determinado de 15 minutos. Vou marcar aqui o tempo também e vou dar boa noite ao candidato Sérgio Sampaio. Boa noite, obrigado pela sua vinda aqui. E a gente já começa, então, marcando o tempo e pedindo para o senhor se apresentar para o público de casa. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Como você já me apresentou, meu nome é Sérgio Luiz Monteiro Sampaio, mas comumente eu me apresento como Sérgio Sampaio. Eu sou defensor público, recém-aposentado, me aposentei agora no mês de setembro, e tenho 40 anos de vida pública, das quais 26 dedicados à Defensoria Pública. E desses 26 anos de Defensoria Pública, 7 foram dedicados a Teresópolis. Tenho 58 anos e quero levar para a vida política toda a minha experiência, toda a capacidade de entendimento
da população que eu vivenciei enquanto defensor público. Tá certo, o senhor Sérgio Sampaio, que está aqui para falar com a gente sobre 2 temas. A gente vai falar sobre saúde e saneamento. Vamos começar então no primeiro bloco falando exatamente sobre saúde, esse tema que é muito amplo, muito complexo e que realmente rende muito assunto e que realmente também merece toda a atenção dos candidatos nesse sentido. Sérgio, qual é a proposta, quais são as propostas principais de intervenção na saúde de Teresópolis no eventual governo da chapa do Patriota em Teresópolis? Bom, Marcos, não é de hoje que o tema saúde em Teresópolis é bastante espinhoso, né? Eu mesmo, como defensor público, já há alguns anos, na verdade eu trabalhei há 25 anos atrás aqui, a saúde não era das melhores, mas não estava no estado em que está atualmente, né? E eu, como defensor público, tenho vivenciado tantos e tantos problemas na saúde pública de Teresópolis que realmente alguma coisa com urgência deve ser feito, né? Foram tantos e tantos processos que a Defensoria teve que ingressar junto ao Poder Judiciário com relação a questões de internação, de transferências, de medicamentos, né? E tudo isso sempre se esbarrou no grande gargalo que são as vagas através do SUS nas redes hospitalares privadas de Teresópolis, né? E o nosso grande mote para a saúde pública de Teresópolis é a criação de um hospital público municipal. Esse realmente é o grande desafio para qualquer prefeito que vier a assumir na próxima gestão, a questão da saúde pública em Teresópolis. É a questão de se criar um hospital público em Teresópolis. A partir daí é que nós efetivamente conseguiremos desafogar o grande gargalo que representa esse caos na saúde pública de Teresópolis. A gente tem como porta de entrada hospitalar a UPA, né? Que a gente vira e mexe e recebe muitas reclamações, muitas pessoas que passam semana ou semanas aguardando uma transferência e muitas nem conseguem resistir a tempo de serem transferidas, né? O senhor traz essa proposta de um hospital municipal. O senhor acha que é urgente essa substituição desse modelo de utilizar a UPA como essa porta de entrada? Não. Na verdade, eu já vi, ouvir, melhor dizendo, alguns candidatos sugerindo que se equipasse melhor a UPA, até mesmo se construíssem leitos de UTI na UPA. As pessoas precisam entender que UPA não é hospital. UPA é UPA, hospital é hospital, posto de saúde é posto de saúde, UBS é UBS. Cada um tem as suas funções. O grande problema de Teresópolis é que a UPA se transformou na grande porta de entrada das pessoas que não podem se socorrer da rede privada através de planos de saúde ou até pagamento, elas têm que obrigatoriamente passar pela UPA. E a UPA é que faz essa seleção de efetivamente quem pode ou não pode ser atendido na rede hospitalar privada aqui do município. A função da UPA não pode nunca ser a de ter essa demanda enorme no atendimento de questões de emergência ou de urgência, né? Até mesmo pretendendo se fazer pequenas cirurgias e coisas desse tipo. O papel da UPA não é esse. Ela, então, seria mantida num eventual, um futuro hospital que demoraria até um certo tempo até se tornar realidade, né? Na verdade, tudo é uma questão de vontade política, né? Eu vi alguns candidatos falando que isso seria de médio para longo prazo,
ou até mesmo seria uma questão de não se ter orçamento para que isso seja implantado. Na verdade, a construção de um hospital ele não viria através do orçamento próprio do município. Isso tem que se buscar recursos junto aos governos federal, estadual, né, para que se possa implantar. Tudo depende, primeiro, de vontade política do gestor municipal, no caso o prefeito. E segundo, tem que se buscar recurso. Você tem que ter realmente o ímpeto de ir até Brasília, bater de porta em porta, conversar com os deputados, com os senadores, com o ministro da Saúde, para se buscar recursos para que isso seja implantado, o hospital público seja implantado em Teresópolis o mais rápido possível. E eu digo isso por quê? Porque não me é cabível entender como Teresópolis, sendo uma das maiores cidades da região serrana, não tem um hospital público, enquanto Nova Friburgo tem, enquanto Petrópolis tem e outras cidades menores têm. Por que Teresópolis não tem? Essa pergunta já é feita há muito tempo atrás e até hoje nenhum gestor municipal não só conseguiu não dar essa resposta, como também não tomou nenhuma atitude que se direcione para a implantação do Hospital Público Municipal. A gente tem essa necessidade, nessa questão tanto das transferências, questão das urgências hospitalares, uma organização da saúde. A gestão passa por várias questões, mas também não só a questão hospitalar, mas nós temos, principalmente nesse momento, como a gente vem falando de pandemia, muita gente com problemas na saúde mental, e a gente não tem realmente um atendimento específico assim, para essas pessoas, tão bom que possa acolher essas pessoas, né? Também temos a questão de uma UTI neonatal que até o HCT recentemente construiu, mas não temos leitos SUS ainda, de acordo com o atual vice-prefeito, está sendo tentado aí. Falta o que para que essas coisas, a organização da saúde seja melhor? É realmente uma questão de uma gestão mais eficiente? Sim, na verdade é uma questão de uma gestão mais eficiente, porque você não pode conceber uma cidade do tamanho de Teresópolis, com aproximadamente 190 mil pessoas, e a maior parte dessas pessoas, né, dessa população, são pessoas que dependem do SUS, não se tenha, ou melhor, se tenha de uma forma muito ínfima, vagas, por exemplo, para UTI natal. Se eu não me engano, o próprio vice-prefeito disse que haveriam 2 vagas, assim mesmo solicitadas, quase que pedindo um favor do prefeito para o HCT. Na verdade, isso não pode acontecer. Eu não consigo entender como isso pode estar acontecendo em Teresópolis, né? É toda uma questão efetivamente de gestão. Tudo tem que se passar por uma grande reformulação em todos os ambientes hospitalares, digamos assim, de saúde pública de Teresópolis, né? Temos que reorganizar essa sopa de letrinhas, né, e essa colcha de retalhos de tantas siglas que temos na saúde pública de Teresópolis. É UPA, é PAN, é UBS, UBS1, UBS2, é CAPES, é CRAN, é NAN, enfim, são muitas siglas que as pessoas acabam se perdendo e não existe uma organização efetiva do poder público municipal para dar um efetivo atendimento à população. Muitas das vezes as pessoas têm dificuldade em marcar consultas, em conseguir um atendimento efetivo, e muitos dos problemas que chegam a uma certa gravidade poderiam até ser evitados se houvesse um acompanhamento. O senhor acredita que a saúde no bairro, as unidades públicas de saúde, as unidades básicas, os PSFs precisam ser reforçados, precisam haver uma diferenciação nesse atendimento? Na verdade, sim, né? O fato de se criar o hospital público municipal não se quer dizer que
esses outros tipos de atendimento serão abandonados, serão esquecidos ou serão desativados. Eu costumo dizer que o poder público ele tem que ir aonde o povo está, né? Principalmente no interior. O interior, Teresópolis é uma área territorial vastíssima no interior, né? E você vê que no interior a saúde pública é extremamente precária. E no governo Pedro Gil, com certeza, nós vamos espraiar para o interior o atendimento, né, desses PSFs, né? Pretendemos criar pelo menos mais 6 unidades nesse sentido, né? E reestruturar, né, o CAPS, o CRAM, o NAM e as UBSs, né? Reestruturar no sentido de equipar melhor, dar profissionais, colocar profissionais mais capacitados, né? Capacitados até numa questão específica que eu não sei se você ou se a população de um modo geral sabe, eu só vou pontuar isto aqui. Teresópolis, por exemplo, é a cidade serrana com maior índice de violência doméstica, né, em toda a região serrana. Isso, pelo menos, em dados de 2019. E, efetivamente, o poder público ele tem que criar capacitação específica e especializada de profissionais que atendam a essas mulheres vítimas de violência doméstica ou de gênero, né? Porque são casos muito especiais e muito específicos, e isso não vem acontecendo. Então, no governo Pedro Gil, nós vamos procurar capacitar, né, profissionais da área de saúde, da área psicológica, para o atendimento específico para essa massa de mulheres, né, que vem sofrendo esse tipo de violência. O senhor falou aí de aumentar o número de unidades de saúde, de pelo menos mais 6. O reforço ele precisa ser maior no interior, essa é a ideia? Sim, sim. Na verdade, é porque o interior está muito abandonado em todos os sentidos, né? Você, quando deu início à sua fala, você disse que o tema saúde é um tema muito complexo, porque ele estende braços para várias outras coisas. E, realmente, quando você fala em saúde, você fala para o interior em outras tantas coisas que o interior ele está muito abandonado. E, com certeza, a maior parte desses postos eles serão implantados no interior. Perfeito. A gente vai chegando, então, aí aos 15 minutos, né, da sua fala, e a gente vai, então, como não dá tempo de a gente fazer uma outra pergunta para a tempo de aprofundar, a gente vai encerrar aqui, então, esse bloco, e no segundo bloco aqui a gente vai voltar para falar de saneamento básico. Também entra saúde, obviamente, né? Saneamento básico, a gente sabe que o investimento feito em saneamento básico retorna em menos gasto com saúde, né? Com certeza, um gasto que seria muito maior na saúde, você evitaria se você investisse em saneamento básico. Porém, a gente vê que essa não é a realidade na maioria dos municípios do país, e é esse assunto que a gente vai falar aqui no próximo bloco com o Sérgio Sampaio, candidato a vice do Pedro Gil no Partido Patriota para as próximas eleições do dia 15 de novembro. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já na continuidade da entrevista com o Sérgio Sampaio, e você fique ligado aí na Diário TV, que a gente volta já com mais entrevista, com mais propostas do Sérgio Sampaio para um futuro eventual governo na gestão do Patriota dele com Pedro Gil em Teresópolis. Até já!